Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Nós estamos batendo papo com Samuel Pimenta, desportista, um dos melhores de Montes Claros e de Minas Gerais, corredor, lutador e muito mais esporte que ele praticou. Mas a gente vai dar uma pausa no nosso bate-papo. Começou na última terça-feira o 26º Jogos Internos do Indio. Vários garotos de várias idades, garotos que têm despontado no cenário local e também estadual, como é o caso do João, Vitor, da Caroline, que foi vice-campeã do Jimmy, e também tem vários garotos, Luan, campeão pan-americano de jiu-jitsu e vários outros. Confira aí os melhores momentos da abertura dos Jogos Internos. Um abraço para os professores de Educação Física lá, do Colégio Indio, a diretora Karina e toda a equipe de professores, supervisores que tem contribuído para acontecer esses jogos. Sensacional, vai até dia 5 de novembro. Hoje a gente está vendo muitos jogos nos colégios. Na nossa época, a briguinha, entre aspas, né, falando no bom sentido, era Colégio Tiradentes, Colégio do Sarmento, Marista, Escola Normal e Polivalente. Era só esses, já não tinha outros, não. Os colégios particulares na época eram muito fracos. Só o Marista que destacava muito. Né? O colégio Marista, eles só tinham, como só tinha as meninas, né, que participavam, mesmo tinha alguns do futebol, mas as meninas do Marista na época eram um grande destaque, junto com as meninas do Colégio Imaculada Conceição. Sim. Né? Era grande rivalidade, era entre elas. Era só mulheres, né? Só mulheres. E aí tinha aquela rivalidade, a gente ia assistir os jogos do Marista contra o Colégio Imaculada, mas para ver as meninas, que era um colírio para os nossos olhos, né? Só até hoje. Só que hoje é aberto, lá não tem esse problema mais. Só que o Imaculada não está participando mais dos jogos escolares. Lamentável, não sei porquê. Eu quero até convidar um dia alguém lá do Imaculada, a diretora lá, para vir aqui explicar o porquê que eles não estão participando mais. O Marista continua até hoje, um trabalho sensacional. Aproveitar e mandar um abraço para o Bonga. Semana que vem ele vai estar aqui falando sobre os Jogos Internos do Marista, que acabou agora semana passada. Samuca, por que hoje você acha que está mais fácil praticar o esporte, tem mais apoio? Eu creio que essa questão de apoio, Rubens, ela sempre foi uma questão da pessoa ter vontade. Quem tem vontade, busca apoio. E se você vê que as pessoas que têm dificuldades, dificuldade financeira e social, eu quero dizer, elas vencem essas dificuldades sociais. Nós temos aí destaques no Brasil todo de pessoas que não vêm de uma classe social alta ou de uma classe média, são pessoas que vieram da classe baixa. Então, se a pessoa tem vontade, eu queria dizer para todo jovem, se você tem vontade de praticar alguma coisa,
procure fazer de maneira tal que faça bem feito. Quem faz bem feito, com certeza chega em algum lugar. É verdade. Eu lembro que quando o professor Marcelino Paz do Nascimento... Foi um técnico meu também, né? Jogamos futebol de salão. E atletismo também. A gente estudava no Colégio do Sarmento e fazia educação física na Praça Esporte. Era 5h30 da manhã. Eu tive muitas dificuldades para deslocar da minha casa até a Praça de Esportes, porque meus avós já eram bastante idosos, então eles não entendiam essa questão. Para que eu conseguisse fazer isso, foi necessário que a escola mandasse por escrito: o aluno tem horário de educação física em tal horário. Então, quando a pessoa quer, ela consegue. Essa é uma coisa que eu sempre notei naqueles que são os vencedores. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa tecnologia que está chegando aí, não tem contribuído para que os meninos parem de praticar esporte? O Facebook, o WhatsApp e vários outros? Parece que eles estão engrossando mais os dedinhos, Só né? os dedos, né? Tá ficando forte os dedinhos ali. Mas essa questão é o seguinte, a gente vê também algumas coisas isoladas. A gente vê aos sábados e domingos, a gente andando por aí, a gente vê muitos jovens andando de bicicleta. Então, os pais estão incluindo os jovens, estão comprando bicicletas, estão levando os filhos para as praças que são construídas, praças de esportes. E isso faz com que também, apesar de WhatsApp, Facebook, que chamam a atenção, faz também com que o jovem divulgue o que ele está fazendo, e isso tem chamado alguns jovens para também praticar. Por outro lado, tem o risco também, né? Os pais têm medo hoje de deixar o filho sair sozinho de bicicleta hoje. Para deixar o filho sair só, ele não tem coragem mais de fazer isso. A situação da violência, ela é praticamente no Brasil todo. Então, não é somente em Montes Claros, a gente vê isso realmente. Muitos políticos usam que praticar esporte tira a criança da droga. Esse slogan é meio mentiroso, não é só isso. Existem os dopings, então, que são drogas. Nós temos que ver que essa questão da droga é só uma questão dela ser legalizada, né? Então, enquanto não está legalizado, igual a bebida, a cachaça, a cerveja, são drogas, mas que são legalizadas, por isso ninguém é julgado por estar tomando a cervejinha. Não tenho nada contra a pessoa beber uma cervejinha, mas a questão não está nisso. Então, as drogas, quando elas não são legalizadas, elas levam à violência. E quando leva à violência, faz com que o jovem ele acabe se tornando viver à margem da sociedade, se torna um marginal. É terrível. Nós estamos vendo a comunidade próximo do Alto São João, a comunidade de Cristo Rei, né, que eles chamam Feijão Semeado. Vários craques atletas saíram dali. Na sua opinião, várias administrações falaram que iam revitalizar aquilo lá, ia derrubar tudo, ia fazer um centro olímpico, ia prédios. Resolve o problema? Tudo resolve alguns problemas. Na realidade, a gente dizer que resolve o problema, eu creio que essa situação não seja uma verdade. Então, eu creio que existem vários problemas ali no nosso Cristo Rei, ali que o pessoal chama de feijão semeado. Esses problemas não serão resolvidos com uma única atitude, mas uma atitude já diminui o problema. A gente tem que investir em políticas públicas, igual você falou nos blocos anteriores. O que precisa ser feito mesmo de políticas públicas para que o jovem não fique só nas redes sociais? Olha, eu creio que essa questão das redes sociais, elas ajudam a tirar o jovem, inclusive, de ficar na rua praticando algumas coisas que são contrárias à saúde, contrárias a várias coisas. Porém, os pais, eles têm que ter um certo cuidado em ver onde que o filho está visitando, o que o filho está fazendo. Ele fazendo isso, ele vai ter essa questão de política pública começando dentro de casa. Que você começando dentro de casa, quando você critica que o outro está fazendo algo errado, você tem que ver se você está fazendo ou como você está contribuindo. Se a pessoa contribuir de alguma maneira para que a coisa permaneça como está, com certeza ela não vai melhorar. Quando você disputou o Gymming, tinha muita dificuldade para viajar. Nós já viajamos em carros particulares, né? Quero agradecer o prefeito de lá de Mato Verde, o Hélio Pinheiro, que era atleta junto com a gente, né? O Hélio, ele levava a gente no carro dele, era um Corcelzinho, creio. Eu não me lembro bem qual o carro que era, mas íamos participar. Né? Catuti. Prefeito de Catuti. Prefeito de Catuti. Então, ele levava a gente no carro dele, ele estudava na Unimontes, fazia economia. O José Valério, o doutor José Valério hoje, né? Levava ele, não era de uma família abastada, mas ele tinha o carro da família. Os nossos atletas tinham que se pagar para participar.
Hoje a prefeitura está dando um suporte legal, bacana. Isso que nós Ajuda. passamos, eles não estão passando mais. Ajuda. Interessante. Mas eu sou patrocinador. Você né? é patrocinador? Eu sou patrocinador. Seus filhos também praticam esporte? Isso, eu tenho 3 filhos, né? Então eu tenho um filho que joga handball, que é o Marcelo Santos Pimenta, o Marcelinho. Então, o Marcelinho, ele ganha, graças a Deus, né? Deus deu a ele genética, né? Deve ser da família. Tá explicado. Deve ser genética da família. Então, o Marcelinho, ele participa de várias competições. A Francis, que é professora dele, que trouxe ele para a seleção de Montes Claros. Tem o Samuel Júnior, que também é do time de handball da Francis. E o Helder, que jogou bastante tempo, né? Com o Zé Leite, era goleiro do Zé Leite lá. Então, a família tá bem encaminhada. Todo mundo participa um pouquinho. Minha esposa jogava handball também. Todo mundo, né? Samuel, olha, nosso programa está chegando ao final. Que bom bater esse papo com você. Está convidado para outras vezes aqui. Eu pretendo fazer uma mesa redonda com todos os desportistas da nossa época que jogou, independente do esporte, para a gente fazer um bate-papo assim legal. Será um prazer trazer aqui o Julião, Sim. esse pessoal. O Julião já veio várias vezes. Pois é, mas estou falando participar dessa mesa redonda com a gente para lembrar os velhos tempos em que o karatê de Montes Claros ele era disputado sem ganhar nada. O jiu-jitsu era tudo gratuito, professor Durval, professor Vicente, professor Catão, que além disso apoiava também o atletismo, o Belezão, o Jaiminho, Sim, né? Todos são atletas. Janilson, né? Dominguinhos, lá do Tiradentes, que era o nosso grande, a gente ficava mirando ganhar do Tiradentes. Hoje meu filho é aluno do Tiradentes. Bacana. Samuel, muito obrigado, sucesso. Está convidado para outras vezes voltar aqui, tá? Eu agradeço Tá certo. Nós batemos um papo mais uma vez. Quero mandar um abraço para o guru, né, o Gustavo, lá do Lava Jato e Micropintura, cuidou do nosso carro lá. Um abraço, viu? Muita gente vai para aí fazer serviço com você. O programa está chegando ao final e tem o oferecimento da Carine Lessa Confecções. Um abraço a todos e até o próximo programa.